novamente. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa escola está tomando um ponto muito importante, porque ela define a pessoa do Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, o distingue do dogma que a igreja durante séculos, e põe séculos nisso, são 17 séculos. Daqui a 2 anos e meio, fazem 1.700 anos que definiram a natureza do novo Deus do Império Romano, a doutrina de Roma, e que foi abraçada pela fé cristã. Mas a Escritura Sagrada nos revela quem é Jesus, quem é Deus, como é o relacionamento entre os dois, quem é ou o que é o Espírito Santo. Isso fica claro e patente. Mas para isso a gente tem que discorrer sobre os assuntos e entender que há um processo, do Gênesis ao Apocalipse, tem um processo ocorrendo durante séculos também. Na verdade, milênios. Porque tem aquilo que é conhecido e entendido, aquilo que era passado de pai para filho oralmente, uma tradição oral, para chegar num ponto que ela vai ser escrita. Ela passa a ser escrita de 1500, antes de Jesus, até os dias de hoje. Ou o tempo bíblico, até 100 e pouquinhos anos depois de Cristo, onde tudo juntado é a Bíblia que a gente conhece. Muitos outros materiais foram escritos, desde antes desse período até agora, do que se entende, do que se compreende, entendeu? A tradição judaica de ter os seus livros, os seus rabinos, principalmente depois do cativeiro babilônico, espalhados no mundo todo. Então, eles têm a Gemará, a Mishnah, que são os Talmuds. Tem Talmud babilônico, tem Talmud de Jerusalém, e tem de outros lugares, outros livros de outras tradições que eles desenvolveram. Aí chega Jesus e ele, então, tem um corte, um cisma, né? Tum, de alto a baixo, na plenitude dos tempos, meio-dia, no zênite, ele corta, ele faz uma separação tremenda disso aí, aonde esses pontos se encontram e se vive o conhecimento de Deus e as coisas de Deus. No livro de Salmo, diz que a criação, a gente olha para a criação, os céus manifestam a glória de Deus. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, de tudo que se pode conhecer de Deus, com as coisas criadas dá para entender. Nada fica inexcusável, nada fica escondido, escondido. Tudo pode participar de um escrutínio, de um entendimento, até onde se pode entender. E aí, então, hoje, agora, além do sem linguagem, sem fala, e com linguagem, com fala e com escrita, tem outras coisas que a gente passa a entender e compreender. Mas por que eu estou falando isso? Porque na semana passada, nós citamos aqui o livro de Salmos, que fazem profecias messiânicas a respeito de Jesus, mas eu disse, mas esses salmos também falam diretamente do rei que está sendo empossado, que no caso é Salomão, e o próprio Davi. Então, esses hinos proféticos falam de quem está assumindo e profetizando a respeito daquele que viria. Porque vai dizer, este reino não vai acabar jamais. A gente sabe que a dinastia davidida acabou. Mas em Cristo ela é retomada e ela é colocada como eterna, sem fim. Que é o 5º reino que vai aparecer nas visões do profeta Daniel. Um reino que não terá fim. Todos os 4 animais que Daniel viu. Primeiro é quem lembra? Leão. Depois, um urso. Depois, um leopardo com 4 cabeças. E por último, um terrível espantalho. Mas depois tem um outro, que é uma pedra deslocada que destrói toda uma estátua que representava cabeça de ouro, que é Babilônia, peito de prata, que é da Medopérsia, o quadril aqui de bronze, que é a Grécia, e depois o restante do corpo, ferro com barro, isso, aquilo, outro, que representa Roma. É tudo esmiuçado e destruído por uma pedra que foi colocada por Deus. Uma pedra que é tirada de uma montanha, de uma pedreira, de uma grande rocha, é tirada uma pedra para fazer isso tudo. E esse reino é eterno.
Esse reino é como a aparência do Filho do Homem, que se apresenta diante do ancião de dias e recebe do ancião de dias governo, poder e autoridade e autonomia. Aí a deste é dito que é um reino eterno que nunca vai terminar, que nunca vai acabar. Então, quando a gente lê os Salmos, então semana passada nós estávamos estudando, fazendo menção dos Salmos e também paramos em Provérbios, não foi isso? Que fala da sabedoria. Então é para trazer esse entendimento, essa compreensão, porque o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ele estabelece que Jesus de Nazaré, no capítulo 1, é o Filho do Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Muitos usam o termo encarnou, tornou-se carne humana, nascido de mulher, pela obra e graça do Espírito Santo de Deus. É um milagre, porque a Maria ficou grávida da palavra. A palavra de Deus é a semente, disse Jesus na parábola do semeador. A palavra é a semente. A Maria ouviu e aquilo transformou dentro de si. E então fecunda o seu óvulo. Uma moça virgem que nunca teve contato com homem algum. Ela estava desposada do José, mas ainda eram noivos, só com um tempo que eles iam concluir o matrimônio deles. Então, ela fica grávida disso aí, dessa condição, dessa possibilidade divina. Então, a carta aos Hebreus mostra um Jesus exaltado por Deus. O seu Deus, Jesus tem um Deus. Ele diz, eu deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está escrita nas tábuas do meu coração. Então, quando a gente comparou os Salmos com Mateus, que Jesus perguntou assim, Mateus 22, quem dizem ser filho, o Filho do Homem? O Messias. Aí os fariseus e doutores responderam, ele é filho de Davi. Ah, correto, ele é filho de Davi. Mas se ele é filho de Davi, como é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse o Senhor é meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como que Davi pode ser pai de alguém que ele chama de Senhor? Aí eles ficaram calados e ninguém falou mais pergunta nenhuma para Jesus. Isso foi Mateus 22, a gente leu, verso 43 e 44. Então essa pergunta de Jesus, toma a atenção disso aí. É uma opinião que Jesus tem a respeito das coisas e ninguém foi perguntar mais nada. Então, a gente vai notando que os salmos vão declarando a respeito de Cristo, do reino messiânico, da salvação vindoura, da eternidade dividida na pessoa de Jesus, não nos filhos de Salomão ou do próprio Davi. Então, quando a bênção proferida nestes versos de Salmos são para este que está assumindo o trono, tá certo? Mas que também está profetizando a respeito de Jesus, porque Jesus vai estar escrito na roupa dele e na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E alguém então vai poder perguntar, tudo bem, pastor, mas é o seguinte, no Antigo Testamento o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Deus. Exato, exatamente, porque no início de tudo só quem se apresenta é Deus. É com o passar do tempo que ele vai definindo como as coisas são. E a gente tem que entender que ele coloca quem ele quiser colocar para ter o domínio, para ter essa honra, esse trabalho todo. Ah, porque está escrito então que Jesus é Deus, então Jesus é da Trindade. Não, não quer dizer isso não. Absolutamente não. Essa doutrina não existe, isso não é bíblico. Isso é um dogma feito pelos homens, inventado pelos homens. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Inclusive os versos que truncam isso aí, quer levar isso, tem uns que nem existem nos originais, nos melhores manuscritos. Isso foi colocado depois, principalmente na Vulgata. E o próprio Jerônimo escreve para os amigos dizendo, o Papa mandou eu fazer, eu fiz, botei esses versos, mas isso não existe nos melhores manuscritos. Não tem nem em grego, nem em hebraico, nem nada disso. Mas foi colocado dessa forma para defender a doutrina que eles tinham. As notas de rodapé das Bíblias explicam, dizendo, isso aí não tinha, isso não existia, ou bota dentro de um colchete. Acho que a sua Bíblia tem um versículo, né, que está dentro do colchete, né, Genilson? Então, é isso aí. Não tem explicação, mas está dentro do colchete, a gente sabe, opa, isso aí não tinha. Não era assim. Então, vão se explicando, e as coisas vão se revelando, vão se apresentando. E Cristo vai se revelando cada vez mais. Quando dá o dia perfeito, tá certo? Este sol da justiça, essa luz do sol da justiça se manifesta na sua plenitude. É meio-dia, o zênite. A plenitude dos tempos. Por enquanto, era
clarinho, aquela coisa tênue que vai tomando sua forma até chegar na plenitude dos tempos. Hoje a mensagem que eu mandei para a igreja, eu tirei uma foto do dia querendo clarear, 2 estrelinhas, aquela lá é a estrela da manhã. Uma coladinha na outra, a posição, né? A terra e tudo aí no seu movimento em torno do sol vai mudando, aí aparece 2, uma pequenininha e ela aí. Quem aumentou a foto lá, porque a câmera não é muito boa, né? Do celular, vai notar que tem a estrela da manhã. Ela anuncia que a luz do sol está chegando. O sol vai aparecer. Jesus é a estrela da manhã. Por quê? Porque o sol vai surgir. Não é à toa que o Salmo diz, né? Nosso Deus é como um sol. Essa estrela vai apresentar o bem-aventurado Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu nem pode ver. Na aparição de Jesus, como aquela estrela, né? É uma metáfora, né? Como aquela estrela da manhã se apresenta, dizendo que o sol vai aparecer daqui a um momento, é Jesus com toda a sua corte, apresentando que vai mostrar Deus. Os mortos, como diz em 1 Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, aí todos nós poderemos contemplar a face do Deus verdadeiro, a qual o homem nunca jamais viu. Moisés pediu para ver e Deus falou, se você ver, você vai morrer. Então eu vou passar com a minha glória, né? Vou passar com a minha cabode, e você vai perceber o que é. O que depois da Bíblia escrita, os judeus vão chamar de Shekinah. Já falei para vocês que não existe Shekinah na Bíblia, em lugar nenhum do Antigo Testamento. Shekinah é uma palavra que os judeus vão desenvolver depois para mostrar a própria presença. E Moisés só pôde ver isso, essa kabod, que é a glória, depois que passou, que você vê de frente, você morre. Para ficar claro o trabalho de Cristo, nós vamos ler Êxodo 3. Vai ser a mesma coisa dos outros aí, né? Mesmo nome, é uma sequência. Gênesis, eu disse Êxodo, mas não vai ser 3 não, é 4. Deus falou, vocês vão fazer isso, tal, eu vou te dar poder, então você vai tirar meu povo, tal. O que Moisés fala para Deus? 10. 11, 12. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Tem gente que acha que Moisés era fanho ou era gago, né? Não tem nada disso. Ele está 40 anos longe do Egito, sabe que não vai falar prontamente quanto aqueles que estão lá no Egito. E mais ainda, ele reconheceu que ele ali para conversar, ter uma atitude, uma ação política com aquele povo para regimentá-los, para sair do Egito ia ter dificuldade. Ele não tinha uma eloquência, ele conhecia, ele sabia. Eu conheço muita gente que conhece muito, mas tem dificuldade de transmitir e transferir o que sabe. É nesse sentido. Pode continuar. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei que há de falar. Parece muito o que Isaías se passou lá na sua visão todinha, né? Mas aí, Patrick, pode continuar. Aí Moisés fez o quê? Vamos lá. 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, manda outro. Manda outro. Às vezes, Deus está estabelecendo para uma pessoa fazer e ele passa a vez para outro. Às vezes o pastor fala, fulano, faz assim, vai lá e prega, faz assim, ele passa para outro. Né? O que aconteceu, Patrick? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Vocês veem como é que é a linguagem bíblica? O que a Bíblia diz aí, no hebraico? Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, a ira do Senhor contra Davi, a ira do Senhor. A gente tem que entender.
que é a palavra que tem para dizer. Deus ficou chateado, contrariado com a palavra de Moisés. Mas ele não matou nem eliminou Moisés, ele não, é a palavra que tem. É para quando a gente lê lá que Lia se achava desamada, odiada, né, pelo Jacó, e a gente diz, não era nada disso, é porque ele amava mais Raquel. Né? Não quer dizer que ele era odiada, mas é a palavra que tem para mostrar que a outra ele amava muito, a essa não tanto. Tá? Mas aí, pode ler, Patrick. Tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Isso é muito importante para a gente entender o que a Bíblia diz. Eu serei com a tua boca e com a sua boca. Na linguagem de hoje a gente diria, eu serei com a sua boca e com a boca dele. Aí ele mudou ali para a tua. Como é que foi ali? Ah, com a boca dele, na nova versão, tá vendo? Na versão dele, na minha também, é com a tua e a sua. Que aí é a terceira pessoa. Né? Eu, tu, ele. A primeira pessoa sou eu, a segunda é tu, a terceira pessoa é ele. E muita gente, quando lê assim, às vezes, dependendo do assunto, se atrapalha, que não consegue lidar. Inclusive, muita gente costuma escrever começa a escrever na segunda pessoa, daqui a pouco está falando o restante na terceira pessoa. A gente tem que ter atenção sobre isso aí. Exato, vai fazer diferença. E nós já vimos já no Léxico que é este mesmo, né? Lembra que a gente já viu, conferiu esse versículo. Aí fica bem claro que é de Jesus. Nós vamos chegar aí, nisso aí. Então, olha só que coisa interessante. Então, eu vou ser com a sua boca e com a boca dele. E aí, pode terminar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te terá por boca, e tu lhe serás por boca. Ah, viu aí? Tá bom. Oh, Deus, lá no hebraico vai estar, e você ele será Elohim para ele. A gente tem que entender a linguagem bíblica. Moisés era Deus? Era a terceira pessoa da Trindade? Não, mas você vai ser como Deus para ele. E ele vai ser a sua boca. Está entendendo? Então, a gente tem que compreender, tem que conhecer essa linguagem da Bíblia para a gente entender dos assuntos como estão se falando. Principalmente quando a gente então vai ler no Novo Testamento, que é uma revelação, é uma interpretação. Mas para o cristão é o quê? É uma revelação daquilo que está no Antigo Testamento. É por isso que quando Jesus fala, o menino pergunta para Jesus, Filipe pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, Filipe, eu estou tanto tempo convosco que você me pergunta, mostra-me o Pai. Quem vem a mim, vê o Pai. É nesse sentido. Porque a minha boca, ao falar, eu sou a boca de Deus. É isso que está acontecendo. É por isso que nós voltamos um pouco nesse assunto. É muito parecido com o que a gente falou na aula passada, mas que temos um complemento do que a gente tem a mais para apresentar assim. Então, Jesus era filho de Deus muito antes de vir ao mundo, entendeu? Ele é o primogênito de toda a criação, ele participa desta obra, dessa operação do trabalho de Deus, da construção do mundo. Então, quando a gente vai ler aquelas descrições proféticas em Salmo 45, depois no Salmo 2, no Salmo 89, em 2 Samuel 7,14, a segunda parte, você fala, mas está falando de Salomão, está falando de Davi, mas profeticamente está anunciando a Jesus. Você vê que o próprio Davi, ele está dando uma apreciação do assunto e ele faz decreto. Vamos ver aqui Salmo 2,7. Salmos 2,7. Olha o que é que diz aí. Quem achar pode ler para nós aí. Então, o próprio Messias, são palavras dele, estabelecendo, ele promulga o decreto divino, que o constitui soberano sobre todo o universo.
Por isso que na roupa dele no Apocalipse está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Entendeu? E não há dúvida que Deus chame o povo de Israel de seu filho. A gente não pode ter dúvida disso, porque outros versos também chamam primogênito. Quer dizer, olha o Êxodo aí. O Êxodo 4, a gente já leu o Êxodo 4, vamos ver de novo aí. (22 e 23). Êxodo 4, 22 e 23. Quem achar, por favor, leia. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Amém. Então, o que está dizendo aqui? Olha, Israel é meu primogênito, deixa meu primogênito ir. Se você não deixar meu primogênito ir, o seu primogênito vai sofrer a consequência. Né? Israel é meu filho, e disse mais, é meu primogênito. Então, há uma eleição de um decreto aí. Né? Há um sentido metafórico por efeito da criação e eleição. Ele criou um povo e elegeu um desse povo, que é o Israel. E que foi Jacó. Agora também há um indivíduo sucessor de Davi, que Deus o considerará como filho. Então vamos lá, Salmo 89, 27 e 28. Salmo 89, 27 e 28. Quem achar pode ler, faz favor.